Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora aí falar sobre o Esporte Clube do Recife, meus amigos. Vamos aí trazer atualizações do dia aí sobre os jogadores do esporte, quem está no DM, quem não está, quem vai jogar o jogo hoje contra o Altos. E também, meus amigos, uma novidade aí sobre a seleção brasileira. Exatamente. Vamos trazer uma novidade sobre a seleção brasileira. Quem assistir até o final vai ficar sabendo aí da nossa digníssima, que apanhou de 4-1 da Argentina. Ainda não entrou, tá entalado aí nisso aí. Mas bora lá, meus amigos. Antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aí no canal se tu quer saber de tudo sobre o Esporte Clube do Recife. A gente traz aqui notícias todos os dias sobre o esporte e outros clubes de Pernambuco e também do Nordeste, beleza? Mas bora embora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar e primeiro falar do jogador Paciência. Exatamente, que a gente tá tendo bastante paciência com ele. O jogador Paciência não fez o último jogo aí, que foi o jogo da final contra o Primo Rico. O Sport aí não entrou com Paciência, porque Paciência tinha se machucado, tinha sentido a perna. Era dúvida, mas não jogou. A realidade é essa. Mas, meus amigos, tudo indica que hoje ele vai ser titular. Mas um ponto que eu quero conversar com vocês, muita gente vem conversando comigo, é o seguinte: Pablo não é melhor que Paciência, não está em um momento melhor que Paciência. É um ponto que eu queria que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês acham disso, porque isso está me incomodando particularmente. Paciência não vem mostrando um serviço, seu jogador incrível, um matador, fez um gol aí no jogo contra o Santa Cruz, mas não vem mostrando tanto. Eu, particularmente, quando eu vi o primeiro jogo de Paciência, eu acredito que foi contra o Jaguar, foi a estreia dele, fez 2 gols, e se ele continuasse no segundo tempo, ele iria fazer mais. Mas depois disso, não tinha mais aquela pegada. Um jogador, eu particularmente, acho ele muito lento. Ele não é aquele cara que dá velocidade ao time. Claro que ele segura a bola, tudo mais, foi um papel muito importante dentro do campo. Mas Pablo, quando eu vejo o Pablo jogando, eu sinto mais raça, eu sinto mais vontade. Eu, eu sinto mais raça, eu sinto que ele tem mais vontade de jogar. No caso de Paciência, eu não vejo tanto assim. Mas tenho as minhas opiniões aí em relação a ele ser queridinho de Pepa, porque Pepa disse que fazia uns 5 anos que queria que Paciência jogasse com ele queria treinar Paciência, que é um jogador excepcional, é um jogador português e Pablo não é. A gente sabe, não adianta mentir que os treinadores têm seus jogadores preferidos e tá nítido que no caso aí de Paciência ele é o preferido de Pepa, mas não é nada aí contra o treinador, porque você sabe que eu sou crítico de Pepa, mas não é nada contra, é só uma pulguinha atrás da orelha que eu acredito que no melhor momento eu gosto de colocar jogador. Se eu fosse o treinador, eu colocaria o jogador com o melhor momento, não é por nome nem nada, e hoje eu acredito que Pablo tem o melhor momento do que Paciência. Mas veja aí esses números de Pablo. Meus amigos, Pablo tem 11 jogos. Desses 11 jogos, Pablo fez 6 gols e deu uma assistência. Beleza, é um número tranquilo. Mas lembrando, Pablo não é titular. Desses 11 jogos aí, se Pablo foi titular em 3, foi muito. No caso de Paciência, Paciência tem 14 jogos como titular. Eu acredito que de 12 a 13, que na maioria dos jogos ele entra como titular, e o próprio Pablo entra no segundo tempo. Ele tem 14 jogos, 5 gols e uma assistência. Porém, ele tem muito mais minutos do que o Pablo. Então, meus amigos, não está colando mais segurar a paciência, porque é um jogador europeu, que é um jogador isso. Eu acredito que hoje, falando quem precisa de minutagem, mais minutagens, é Pablo. A gente viu que ele entrou no segundo tempo, como na final aí, contra o Primo Rico e fez o dele. Fez lá, garantiu a vitória do esporte, estava 2-2, garantiu a vitória do esporte. Paciência, para mim, particularmente, precisa mostrar muito, mas eu volto a dizer. Ele é queridinho de Pepa, gostando ou não. Pô, alguns concordam, outros não. Beleza? Mas deixa a tua opinião aí. Isso é só um caso aí sobre esse que tá muito me incomodando, essa questão aí de Pablo nunca ser titular. E sim, Paciência. E acredito eu que Paciência vai ser titular hoje novamente contra o time do Altos. No caso, meus amigos, agora a gente vai falar um pouco aí sobre Rodrigo Atêncio. Atêncio ainda não está treinando com bola.
está ainda aí na fisioterapia. Para quem não lembra, Atencio, Rodrigo Atencio aí, é o boizinho de 22 anos, argentino. Ele chegou, meus amigos, jogou muita bola, gostaria de ver mais ele aí, fazendo mais atuações, principalmente que ele vai ser ali, vai entrar de todo jeito no lugar de Lucas Lima, vai ficar ali revezando com o Lucas Lima, vai entrar no segundo tempo, mas ele tem características muito positivas que Lucas Lima não tem. Eu acredito até que ele completa Lucas Lima. Mas no caso, meus amigos, o atleta está machucado, como vocês devem saber, ele está machucado pela questão do dedo do pé, que foi no jogo contra o Decisão, ainda na semifinal, o jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. Ele se machucou e está aí se recuperando, mas não entra agora, não tem previsão ainda de quando ele vai voltar a treinar com bola para poder começar a jogar novamente. Mas o atleta, voltando a falar sobre ele, Lucas Lima, ele tem características diferentes do Lucas Lima. Eu gosto muito da característica dele, porque Lucas Lima é um cara que cria. Não tenho dizendo aqui que a Tense vai roubar a vaga de Lucas Lima. Lucas Lima é um cara ali intocável no time do Sport. É um cara que cria, que tá com raça, tá mostrando mais raça. Só que Lucas Lima tem algo, só que Atencio tem algo que Lucas Lima não tem. Lucas Lima, ele não sei o que aconteceu, ele não chuta em gol. Lucas Lima aí é muito difícil, desde o ano passado, isso é uma deficiência dele. E quando ele chutou até no jogo aí, que foi o do acesso do Sport contra o Santos, ele conseguiu fazer o gol. Mas hoje ele tá muito, qualquer opção que ele tem de tocar ou chutar ele de frente pro gol, ele vai querer tocar. Mas no caso aí, o Atencio, ele pisa muito na área. Eu gostei muito, que ele é aquele cara que chega chutando. Ele não tem até então, não mostrou dos poucos jogos que ele fez a criatividade que o Lucas Lima tem, aquela virada de jogo, quebra-linha, eu ainda não vi isso nele. Mas em relação a pisar na área, aquele jogador que se der brecha ele chuta, ele faz isso muito bem, por isso que ele já está aí com, acredito eu, que são 3 gols já com a camisa do Sport. Mas se machucou, aí complicou um pouco mais. Mas no caso, Atencio, só atualizando vocês, está machucado e não tem previsão nem para trabalhar com bola. Precisa recuperar o pé aí. Acredito eu que foi o dedo do pé de Atencio que foi machucado, que se machucou contra o Decisão. Vai se recuperar e também não joga hoje, também não tem nem previsão de jogar a final contra o Primo Rico. Meus amigos, outro ponto que eu quero ver com vocês é a relação aí de Dalbert. Dalbert também não vai jogar hoje. Acredito que o titular, acredito não, o titular hoje vai ser Cariús e Dalbert está e Dalbert sentiu uma dor na coxa. Dalbert treinou ontem, mas no aquecimento, antes de começar, na verdade, o treinamento, Dalbert se machucou. Sentiu a coxa, tinha sido vetado no último jogo, mas sentiu a coxa, que antes era o quadril, agora sentiu a coxa e não joga. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o porquê o Sport renovou com o Dalbert? Eu ainda, particularmente, eu ainda não entendi o que foi que aconteceu para o Sport renovar com o Dalbert. Dalbert, eu não vejo hoje, vamos supor que o Sport vai lá e diz, Dalbert, você não vai ficar no Sport, você está dispensado. Eu não vejo hoje nenhum clube da Série A contratar Dalbert. Nem o Juventude aí que está contratando, o Mirassol também, eu não vejo ele tendo vaga numa Série A. Ele não fez nenhuma Série B tão boa no ano passado. E hoje aí o Sport ainda, como a gente sabe, renovou o contrato dele. O Sport tem Cariús aí, que tudo indica, vai ficar no lugar dele, mas nem Cariús nem Dalbert está jogando essas coisas. Cariús ainda tem crédito, porque já mostrou para que veio. Claro que passou esse tempo todo aí do ano passado, esperando a justiça liberar ele, mas no caso de Dalbert, muito fraco, particularmente eu acho ele muito, muito fraco mesmo. Sabe marcar, mas quando o time precisa de apoiar um cruzamento na área, não sai nada de Dalbert. Mas, enfim, ele não vai jogar hoje também, pois está machucado, está com a perna aí machucada, sentiu a coxa, vai fazer exames para saber quando é que vai voltar. Mas no caso do esporte, pensando no time do esporte, precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Dalbert e Cariús vão dar problema ao Sport nessa Série A, principalmente Dalbert, que só sabe marcar. Cariús apoia um pouco mais e também marca também um pouco. Mas Dalbert, para mim, não dá. O Sport precisa urgentemente aproveitar essa janela, que não contratou ninguém ainda, até então nessa janela, para posições assim que chegue para somar. Não contratou ninguém nessa janela aí que começou agora em março e termina em abril, que é do estadual. Acredito eu que o Sport precisa, assim, correr urgentemente atrás de um lateral esquerdo. Beleza? Falando aí de Dalbert, para mim, Dalbert eu já tinha dispensado. Uns gostam dele, outros não gostam, mas aí é a opinião de cada um. Mas deixa a tua opinião aí também, se tu gosta de Dalbert ou não.
Meus amigos, só concluindo aí, esses dois jogadores, no caso, Dalbert não vai atuar hoje e Atencio também. No caso de Paciência, acredito que vai ser titular. E lembrando, não se assuste se tiver rodízio hoje. Tudo indica que hoje vai ter mais uma vez o rodízio de Pepa. Acredito que vai ter muitos jogadores que não vêm atuando e vão jogar hoje mais uma vez. Mais um jogo da Copa do Nordeste, que o Sport precisa aí ficar em primeiro lugar. Já foi contra o Vitória, que ele botou um time nada a ver. E hoje, mais uma vez, tudo indica pelas informações que a gente tem, que chegou até a gente aqui, que chegou até mim, vai ter sim jogadores mesclados. O time vai estar mesclado hoje. Não pense que vai ser aquele time titular que vocês vão olhar e vão achar lindo e maravilhoso. Não vai, até porque também não esqueça que Pepa não vai estar comandando o time. O Pepa aí levou o terceiro cartão amarelo e está fora desse jogo também. Viajou, vai estar no vestiário, mas Pepa não estará hoje ali na frente, na linha de frente. Acredito que vai ser César Lucena, que vai ficar ali comandando o time. Aí eu não sei se as modificações que vão ter vai ser de Pepa ou se vai ser de César, mas acredito que vai ser de César. Meus amigos, agora só um ponto aí, só para relembrar vocês. O jogo, só confirmando, tá? Já trouxe essa informação aqui, mas confirmando. O jogo entre Sport e Retrô e Primo Rico, o jogo da volta vai ser no dia 2 de abril, beleza? Vai ser dia 2 de abril, vai cair numa quarta-feira, às 9h30. Esse aí foi um pedido da Rede Globo, tá? Ia ser no dia 8, depois mudou, tava uma mudança da bexiga, mas agora tudo confirmado, já está, a CBF já confirmou. O jogo será no dia 2, quarta-feira, o último jogo da final. Final com 2 jogos, o último jogo da final contra o Primo Rico. Será dia 2 às 21h30, vai passar na Rede Globo. E como vocês estavam esperando, ansiosos, a gente vai falar agora, meus amigos, rapidamente aqui sobre a seleção brasileira. A gente sabe aí que a seleção brasileira perdeu para a Argentina, tudo mais, mas tem uma novidade aí, beleza? O que acontece? Como a gente sabe, muita gente estava pedindo a cabeça de Dorival Júnior. Tudo indica que Dorival Júnior não vai ser mais treinador da seleção brasileira. Isso mesmo, Dorival Júnior está fora, basicamente, ainda não foi comunicado à imprensa, mas já tem treinador muito próximo de acertar com a seleção. Isso mesmo, e pela primeira vez tudo indica que não será um brasileiro. A CBF oficialmente voltou a conversar aí com Carlo Ancelotti. Isso mesmo, aquele que já tinha dito não à seleção, Jefferson. O que é que tu acha disso? Meus amigos, vamos lá. A seleção brasileira aí, no caso a CBF, passou por uma turbulência muito grande. Edinaldo foi afastado, que é o presidente da CBF, reeleito agora. Vai ficar até 2030, mas quando a CBF procurou Ancelotti, já estava tudo alinhado com ele. Já estava tudo certo, ele ia vir para o Brasil, ia treinar a seleção brasileira, mas o que aconteceu? Edinaldo Rodrigues foi afastado da CBF. Edinaldo Rodrigues foi afastado, foi aquele rolo todinho, e no meio do caminho aí desse rolo todo foi Diniz, que foi treinador da seleção, ficou ali interino só por enquanto que conversava com o Ancelotti e acertava os detalhes. Mas só que não voltou, Ancelotti não sentiu segurança. Ele disse: Ó, não vou para uma seleção que o presidente da CBF acabou de ser afastado. Mas aí a briga política dentro da CBF ficou tranquilo, as federações apoiaram aí a questão de Edinaldo Rodrigues ser reeleito. Isso é outra conversa que eu não concordo muito, mas enfim, para a gente concluir essa questão de Ancelotti, e voltaram a conversar. As conversas já vinham acontecendo antes, tá? A gente sabe que o futebol é assim. Já vinha conversando antes, mas ontem, depois da pisa que o Brasil levou para a Argentina, aprofundou mais, estão acertando detalhes. E aí, dessa semana, tudo indica que até sexta-feira, Ancelotti será, no caso, Dorival Júnior será demitido e Ancelotti será o treinador da seleção brasileira. Primeira mão para vocês, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí teu comentário se tu concorda, não concorda. Tu gostaria de Ancelotti ou não, ou outro treinador, beleza? Tamo junto e até a próxima.